Você tem sonhos? Todos nós temos, né? Alguns sonhos já foram concretizados e outros não. E nesse exato momento nós estamos aqui no nosso sofá recebendo o tenista profissional Paulo Camargo. Tudo bem, Paulo? Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre sonhos. E é algo bem interessante porque quem na vida e no mundo não tem sonhos, não é verdade, Paulo? É verdade. E nós queremos saber, já abrindo aqui, fazendo a pergunta, como é que tudo começou? Como é que foi essa experiência linda que você teve, Paulo, a respeito de sonhos? Porque eu já estou sabendo um pouquinho que isso começou na tua infância. Exato. Aos 5 anos de idade, eu era uma criança muito ativa e muito sonhadora. Considerado por todos um grande sonhador desde muito cedo, né? Eu vivia no mundo da lua e, de repente, eu tinha a minha avó, eu tinha uma brincadeira que eu fazia com ela, que era olhar para o céu e procurar estrelas cadentes para fazer um desejo para que fosse realizado. E em uma dessas brincadeiras eu acabei tendo uma visão e aos 5 anos de idade eu me vi vivendo algo incrível, uma criança vendo um adulto vivendo algo incrível, que se tornou assim o grande sonho da minha vida, algo assim surreal. Surreal que você não imaginava e nem esperava. Que eu não imaginava nem o que era naquela idade, aos 5 anos. Eu só me via entrando como se fosse um campo, algo assim maravilhoso, algo com uma energia muito grande. E a partir desse ponto, aos 5 anos, eu comecei a correr atrás dos meus sonhos. Nossa! Porque eu queria realizar, eu falei, eu tenho que realizar, um dia eu vou realizar e vai começar agora. Uau! Olha que interessante, porque nós estamos aqui abordando um assunto muito pertinente, Paulo, Sim. que fala sobre sonhos. Sonhos é algo que é conquistado bem de lá de trás e que você já vem batalhando há anos, que é diferente de desejo. Desejo é algo que você tem naquele momento e a pessoa quer a concretização assim rápida, imediata. Mas sonho não, sonho você tem que cultivar, você tem que conquistar, você tem que batalhar e ralar e muito para obter aquele propósito. E no teu caso foi muito criancinha ainda, com 5 anos, você não tinha discernimento de nada, Paulo. Não, foi muito difícil eu entender o que era. Porque a minha ideia que eu teria que, para realizar o meu plano, teria que ser no esporte. Porque eu me vi num campo, eu me vi vivendo algo extraordinário e aquilo se tornou assim uma grande obsessão, uma obsessão boa, algo que eu queria viver, né? Então eu iniciei nos esportes logo aos 5 anos de idade. E eu não era bom no esporte. Eu nunca fui bom, eu conseguia me virar, mas eu não era um talento, sabe aquela criança que você fala, não, esse nasceu para coisa, leva jeito. Eu não levava jeito, então isso era um outro desafio que eu não entendia. Por que eu estava no esporte, porque tinha que ser no esporte, sendo que eu não era um atleta ali nato, né? Época, né? E o mais interessante de tudo também, Paulo, é quando a gente se fala de sonhos e vai compartilhar, que foi no teu caso, com 5 anos, você vai compartilhar o sonho com membros da tua família ou com alguém que está próximo, ninguém entende. Não, ninguém entende. Vai ter questionamento, você desiste, para com isso, você está ficando o quê? É louco. Muitas pessoas vão duvidar e vão questionar do nosso sonho pelo fato, aquilo que você acabou de falar. Você não tinha habilidade e nem experiência na profissão, no caso do esporte. Exato. Né? E os nossos pais em si, isso aconteceu comigo, o meu pai era militar e o sonho dele é que eu fosse exercer a função do militarismo dele. Que é muito comum. Que é muito comum. Não, você vai ser do quartel, você vai ser sargento que nem eu, capitão. E foi totalmente ao contrário daquilo que eu almejava. Eu almejava ter o quê? Trabalhar na área profissional, que era da televisão. E meu pai almejava outro. E no teu caso também aconteceu a mesma coisa, né, Paulo? Foi muito parecido com a tua história. Os meus pais são acadêmicos e eles gostariam, lógico, como qualquer pai, diretor de faculdade, diretor de escola, eles queriam que eu fosse pro caminho que os meus irmãos foram.
E eu fiz essa opção por minha conta, logo muito cedo, de que eu iria para o esporte, mesmo que eu tivesse que estar contra meus pais, que eu tivesse que estar contra a vontade deles, né? Porque eles me apoiaram em tudo como pais, como todo pai apoia, mas no esporte eles não queriam que eu estivesse, né? Porque eles entendiam que eu não iria ser bem sucedido ali, talvez até por proteção, né? Isso é uma coisa que às vezes os pais fazem, eles querem nos proteger de nós mesmos, só que só a gente sabe o que tem dentro do coração da gente, o que a gente realmente quer. Todo mundo tem um sonho de criança que queria ser, queria fazer e é possível realizar. Não existe momento para você começar a viver teu sonho. Você pode estar onde você estiver, trabalhando com o que você tiver, que é possível você ir atrás do seu sonho e realizar ele. E no caso da sua família, qual que era a formação acadêmica dos seus parentes, seus irmãos, da sua família em si? Eu tenho um irmão que é promotor de justiça, eu tenho outro irmão que tem doutorado, mestrado em história, minha irmã tem 2 faculdades. E aí eu chegar e falar, gente, meu negócio é esporte, mas você não é nem bom no esporte, não importa. Eu tenho os meus objetivos e eu não falava também. Então eu achava que se eu falasse, eu daria o motivo para que me tirassem daquilo. Então eu escondia o meu sonho, porque quanto menos pessoas soubessem que eu tinha aquela visão, que eu tive tudo aquilo, eu acho que eu estava mais protegido das pessoas. Porque ninguém ia entender. Como que você vai atrás de algo que você viu? Né? Então o sonho, só quem tem sabe o que realmente quer, né? E passa e vive, né? Então você tinha um sonho, eu tinha um sonho. Para eu ir atrás disso, a gente tem que abrir mão de um monte de coisa, a gente tem que ir contra muita gente para você viver um sonho muitas vezes, né? E às vezes pessoas mais próximas da gente, por mais que elas queiram nos proteger, a gente vai acabar cedendo se a gente permitir que influencie, né? Sim. Eu não permiti, eu quis ir eu falei, eu pago o preço, é o meu caminho e eu vou atrás. E você exerceu então, Paulo, no caso, a profissão de tenista, não é isso? Isso. Eu fui no esporte, Renato, até os 14 anos, tentando todos os esportes imaginar. Aos 14 eu conheci o tênis, porque eu vi que no tênis era o único esporte que dependia só de mim, era o único esporte que eu poderia treinar, porque eu teria que, teoricamente, eu teria que ter começado aos 5 anos para me tornar um tenista profissional. Isso que tornou a minha história um pouco diferenciada, porque eu não tinha chance real de me tornar um atleta profissional. E eu conheci o tênis aos 14. Então eu falei, agora que eu conheci esse esporte que depende de mim, eu consigo realizar meu sonho nele. Então vai ser aqui que eu vou realizar meu sonho. Não importa quanto tempo demore. E demorou. Demorou. E teve uma fase na tua vida também que você deu uma parada nos seus sonhos. E você estava o quê? Querendo desistir de tudo? Foi um momento muito difícil da minha vida. Eu acredito que todas as pessoas passaram por momentos difíceis. Na minha trajetória, aos 18 anos, dos 14 aos 18 eu joguei tênis. Eu estava começando uma tentativa de jogar profissional. Começando ali uma ideia de jogar alguns torneios um pouco maiores, jogando torneios qualificatórios para ver se eu entrava no torneio profissional, se eu tinha a chance de me tornar um profissional. E eu acabei sofrendo um acidente de moto muito feio. Eu bati com 18 para 19. 18 para 19. Eu bati numa velocidade muito alta, sem capacete, bati cabeça, assim, voei por cima de 2 postes, foi uma coisa maluca. Corporal? Eu bati muito feio a cabeça, muito. Eu fiquei daltônico depois disso, tenho um probleminha de memória. Minha esposa que diga, né? Me pede as coisas, eu esqueço. E eu tenho um probleminha de memória e eu acabei sendo obrigado a parar nesse momento aos 18 anos. E aí eu fui dos 18 aos 29 e eu, assim, ladeira abaixo, desisti de tudo, eu fui me acabando. E foi assim, uma fase muito difícil da minha vida, onde eu passei praticamente 10 anos sem pegar numa raquete de tênis, engordei 40 quilos. Uau. E bebi. Eita. Eu realmente Foi pro fundo do poço. Fui pro fundo do poço e fiquei um bom tempo lá, até uma hora que não dava mais para baixar, né? Entendi. Mas aí, graças a Deus, você conseguiu passar por cima de tudo isso,
houve uma fase de uma superação muito absurda, que tanto houve essa fase de superação absurda que você se tornou um dos 700 melhores tenistas do mundo. Meu amigo, como que isso aconteceu? Não, foi algo que eu nunca imaginei. O meu sonho era ter um ponto no ranking mundial e ser 2000 do mundo. Já era mais ou menos isso, quem tem um ponto no ranking mundial. Eu preciso ganhar jogar um torneio profissional, a chave principal de um torneio profissional que existe no mundo inteiro, ganhar uma rodada desse torneio para eu ganhar um ponto, para ser considerado um tenista profissional. Então é algo muito difícil de ser feito. E eu percebi que aos 29 anos, quando eu abandonei aquela ideia, eu falei, chega, eu quero minha vida de volta. Eu estava mais de 10 anos sem pegar numa raquete, e eu já não tinha sido um bom juvenil, eu tinha sido um juvenil mediano. Isso também tudo depois do acidente que aconteceu com você, do fundo do poço. Tudo. Né? Foram 10, 11 anos onde eu bebi, eu engordei, e eu nunca pratiquei esporte nenhum nesse tempo. Eu fiquei simplesmente, eu abandonei tudo. Você estava achando até mesmo que o teu sonho havia acabado. Acabou, eu entendi que a minha vida eu jamais seria feliz na minha vida. Sim. Eu cheguei a ganhar dinheiro, aí pela bebida eu consegui acabar com tudo e eu fui cada vez mais para baixo, me afundando. E aos 29 anos eu tomei a decisão, a maior decisão da minha vida, que eu ia viver o meu sonho. Então aos 29 anos eu falei, eu vou viver meu sonho, eu vou largar tudo e eu vou para cima disso até conseguir, porque era algo muito forte dentro de mim. E na primeira oportunidade que apareceu, eu fui para cima desse sonho e acabei um ano depois marcando o meu primeiro ponto no ranking mundial. Uau. Sempre tive Deus na minha vida o tempo inteiro. Eu passei 10 anos um pouco afastado, mas depois eu consegui voltar. Então isso foi algo muito importante na minha vida. Eu ter feito as pazes, né? Que na verdade eu fiz tudo sozinho, ninguém fez nada contra mim, eu que me afastei, eu que me afundei, mas eu consegui, graças a Deus, me voltar para o jogo. E aos 31 anos eu marquei meu primeiro ponto no ranking mundial, e aí eu continuei jogando torneios por mais 5 anos e acabei chegando a 700 do mundo. Uau. Então foi assim, para mim, um feito total. Nunca imaginei na minha vida me tornar um tenista profissional, sendo que eu era um amador aos 30 anos de idade. Então, eu entrei no profissional como um amador e aí eu fui trabalhando dentro do profissional para me tornar um jogador profissional. Então, foi algo assim também que tornou a história um pouco maluca, porque eu não era um jogador profissional preparado para estar no profissional. E o tênis, para isso que eu fiz, é o pior esporte. É o mais difícil, é o mais técnico, é o mais complicado. Eu não tinha treinador, eu não tinha preparador físico, não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Mas Deus já estava te preparando para algo muito maior que nem você tinha dimensão. Nem eu imaginava o tamanho que isso ia tomar. Isso. E para a gente resumir aqui também, Paulo está escrevendo um livro, preparando um filme aí, um longa tremendo, que vem contando essa trajetória toda de superação que nós podemos dizer na vida do Paulo, que fala sobre os sonhos e o que aconteceu com a vida dele. E você pode fazer esse resumo aí desse livro e desse filme que você está lançando, Paulo. O livro, eu mandei o último e-mail para a editora Viseu, que é o e-mail de revisão ali geral, dando ok, está pronto o livro. Então eu acredito que em 2 semanas no máximo ele já seja lançado. O livro vai se chamar 1% Até Onde Você Iria. Eita! Que é a chance que eu tinha de realizar. Se você tivesse 1% de chance, você largaria tudo, você entraria de cabeça no teu sonho. Essa foi a mensagem que eu quis passar no livro, né? E o livro, esse mesmo nome vai para o filme. Então o livro sai agora, no livro eu detalhei tudo, eu procurei colocar o máximo de emoção possível na escrita para passar a emoção que eu vivi, que foi muita loucura que eu vivi mesmo. É uma história assim, é real, mas é surreal que eu vivi. E o filme é um filme que Tá sendo feito pela Fábrica Filmes, que é uma das maiores produtoras do país. Olha que legal. Pela Invest Image, que é uma das maiores empresas de captação de recursos audiovisual do país, é considerada a maior. Vão ter os maiores artistas do país, o elenco vai ser com pessoas famosérrimas,
Eu não legal, posso falar os pretendentes, porque não tem nada conta ainda assinado não. ainda, mas o nome é grande. São pessoas muito famosas que vão participar, vai ser uma superprodução. Que legal, Paulo. Vai ser, Legal. assim, um filme incrível. E hoje a gente está com o roteirista que faz o Vai Que Cola, é um roteirista é considerado um dos melhores do país. melhores do Então a gente está país. com uma super equipe. Olha aí, ó, que superação, meu amigo. É Você viu incrível, aí incrível que eu tô Você viu vivendo. aí, ó, sonhos. A gente nunca possa ver desistir dos nossos sonhos, das nossas metas, dos nossos objetivos. Paulo, ele traçou o sonho dele com 5 anos, né? Dos 5 anos até os 14 anos, ele ficou ainda, né, escolhendo qual que vai ser o meu esporte predileto. E aos 14 anos já tinha decidido que seria o tênis, ficou dos 14 até os 18, passou por uma fase aí de perdas total, mas agora veio a superação. Paulo, muito obrigado. Eu estou edificado, tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo estão sendo tremendamente edificados mediante essa experiência. E você pode deixar seus contatos, fica à vontade. Eu vou deixar o meu Instagram, Sim. Paulo Camargo Oficial. Paulo Camargo Oficial. E pelo Instagram tem contato, tem tudo. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, fica à vontade. Falando um pouquinho sobre a tua história, de Eu tudo, tenho, né? agora eu estou documentando tudo, né? Hoje foi o lançamento, o evento de lançamento legal. do projeto do filme, então foi oficializado hoje. Parabéns, então eu cara. estou super feliz pelo projeto, por estar aqui também, uma honra estar aqui com você. Prazer, cara. Programa incrível, muito gostoso, que ambiente, que energia Bacana, até aqui, muito legal. Muito obrigado, Muito Paulo. feliz pela oportunidade, viu, Renato? Ó, meu amigo, sucesso. Vem pra ver aqui Obrigado. lançar o livro. Voltarei, tá bom? voltarei, com Muito certeza. obrigado mesmo. E eu tô bem edificado com essa experiência linda sua e o pessoal de casa também. Eu que agradeço, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Paulo.